Beira-Rio contra o Ceará, partida que você confere com exclusividade no Premier. As novidades do Inter com o repórter Fernando Becker. Boa tarde a todos. Pois o Internacional, nessa sequência aí de 2 partidas em casa e tentativa de manter a liderança, agora se vê obrigado a vencer o Ceará, já que deixou escapar a vitória contra o Bahia no fim de semana no estádio Beira-Rio. O Inter já vê os adversários se aproximarem cada vez mais. O São Paulo, segundo colocado, tem 1 ponto a menos. O Atlético, terceiro, tem 1 jogo a menos e, por aproveitamento, por exemplo, está à frente do Inter. Portanto, a vitória é fundamental, até porque semana que vem reinicia a Libertadores e o Inter aí vai dividir as atenções entre as 2 competições. A boa notícia é a regularização do argentino Leandro Fernandes. O atacante estava no Independiente e passa a ser outra opção para o ataque, já que o Paulo Guerreiro, lesionado, volta somente na próxima temporada. Há uma dúvida no meio-campo. O garoto Johnny saiu da partida contra o Bahia com uma dor muscular. O Lindoso e o Musto, os 2 que jogam na posição, Lindoso titular e Musto reserva, estão se recuperando do Covid-19. O clube ainda não divulgou se ambos estão curados. Uma regularidade mesmo com os desfalques, né? O desfalque do Guerreiro realmente tem um peso grande, mas você vê, em contrapartida, né, encontrou no Galhardo o homem para solucionar esse problema, mesmo não sendo centroavante, né? E o trabalho do Kudê tem que ser realmente valorizado, né? Porque você vê, ele não tem nenhuma grande estrela, mas ele tem um coletivo que funciona, né? Jogadores, por exemplo, como o Patrick, que está se destacando demais, por quê? Porque joga o futebol coletivo, né? Eu acho que hoje é uma tendência isso de você ter principalmente o futebol coletivo acima de qualquer coisa. Quando você tem grandes estrelas, jogadores com a possibilidade de desequilibrar uma partida, ótimo. Quando você não tem, e está aí o Inter mostrando que o futebol coletivo ele pode ser e deve ser valorizado exatamente sob o comando do Kudê. Essa chegada dos jogadores, né, agora como está acontecendo, eles vão demorar um pouco para poder se adaptar, né? Porque já estão entrando no meio da competição e é um outro ambiente, é um outro futebol, é uma outra cultura também que eles vão precisar. Vai depender principalmente da qualidade desses jogadores, uma rápida ou não adaptação. É isso aí, o coletivo do Internacional é muito forte mesmo e aí acaba também ajudando a potencializar o individual, que é o caso do Thiago Galhardo, que é a seguinte, pintou a bolinha na tela, você pode ter certeza que é o Thiago Galhardo que está fazendo o gol. Inter e Ceará, amanhã, 19h15, 7h15 da noite, lá em Porto Alegre, o Colorado defendendo a liderança do Campeonato Brasileiro com o Thiago Galhardo em grande fase, Rodrigo Bueno. Dos 17 pontos que o Inter ganhou, o líder, 8 pontos saíram diretamente de gols do Galhardo, né? Então, você vê a importância que ele tem para esse time. Merecidamente, ele foi eleito o craque do Campeonato Brasileiro no mês de agosto. Aliás, dou parabéns à CBF por essa iniciativa, né? Eu sou defensor de copiar quase tudo da Premier League no futebol brasileiro. Podia dar um Ctrl-C, Ctrl-V nas regras, regulamentos da Premier League e trazer para cá. Então, essa cópia do Player of the Month da Premier League é legal e o Thiago Galhardo merecidamente ganhou. E agora ele pode ter novidade, né? Pode ter companhia. O Leandro Fernandes já está regularizado no BID, um dos reforços do Inter, jogando muitas vezes ali, né, como cara de referência, por isso até explica, além dos pênaltis, né, esses vários gols que ele está fazendo. Ele está pisando mais na área, está mais presente ali. O Potker, que a torcida do Inter não estava nem um pouquinho satisfeita, está indo para a Turquia. Aliás, quase que o Rodinei também vai. Então é o Inter ainda ajustando esse elenco do Kudê. Kudê, muita gente não entendeu que ele botou o Saravia na lateral esquerda, botou o Rodinei no jogo contra o Bahia, que o Inter perdeu pontos. Então, embora seja líder, o Galhardo esteja muito bem, né, a necessidade de vitória nesse jogo em casa é fundamental, porque já perdeu 2 pontos contra o Bahia. O Colorado não quer nem saber em perder mais pontos no seu estádio. Vai ser um jogo interessante, até porque o Guto Ferreira conhece um pouquinho de Inter, de Colorado e de Beira-Rio. O campeão do Nordeste não vai facilitar não para o Inter. Verdade. Eugênio, quando o Paulo Guerreiro se lesionou, o Potker surgiu aí aparentemente como uma solução. No primeiro jogo foi expulso, né? E se tornou um problema. Surge o Thiago Galhardo como artilheiro. Te surpreende essa fase que o Galhardo está vivendo, esse futebol, o artilheiro, agora na versão colorada?
Sim, surpreende, porque é inédita, né? A gente não viu o Thiago Galhardo fazendo essa função e com a capacidade que ele está demonstrando, porque é impressionante. O Thiago, ele converteu todos os chutes que deu nos últimos 5 jogos, chute ou cabeçada. Converteu, não chutou na direção do gol, não. Ele colocou na rede. Esse é um número impressionante. Ok, foram poucos chutes, mas a capacidade de definição e mais, além de artilheiro do campeonato, ele é líder de assistências. Ou seja, os números são impressionantes, são acima de qualquer expectativa. Mas o Inter já conta com o Abel Hernandes, que foi contratado para fazer essa função. Acho que a ideia é o Abel ser o homem mais avançado e o Thiago Galhardo vindo ali um pouco por trás, né? Um segundo atacante. Mas, de qualquer maneira, ele já vinha jogando bem quando o Guerreiro estava no time, mas tinha um papel um pouco mais de coadjuvante. Ele assumiu o protagonismo e de forma maravilhosa, até aqui surpreendendo, porque já é um jogador de 31 anos que a gente nunca tinha visto fazer o que está fazendo agora.